A história oficial que você aprendeu na escola ou na igreja descreve o rei Salomão como o ápice da sabedoria humana, o homem que pediu inteligência a Deus e foi recompensado com riquezas incalculáveis e a honra de construir o primeiro templo de Jerusalém. Mas por trás do ouro e das parábolas sagradas, existe uma sombra que a tradição tentou esconder por milênios. Uma narrativa preservada em grimórios proibidos e manuscritos ocultistas que revela um Salomão muito diferente, não apenas um rei, mas um mestre das artes negras, um homem que controlava as legiões do inferno para cumprir sua vontade na terra. Você já se perguntou como pedras de dezenas de toneladas foram movidas e talhadas com precisão absoluta em uma época sem tecnologia? E se a resposta não estiver na engenharia humana, mas em um pacto sobrenatural? Hoje, nós vamos abrir os arquivos da Clavícula de Salomão, o manuscrito que detalha a Goétia, o sistema de magia que permitiu a esse rei selar, interrogar e escravizar 72 demônios de alta hierarquia. Nesta investigação profunda, vamos descobrir como o anel entregue por um arcanjo se tornou a ferramenta de dominação de seres como Asmodeus, Paimon e Belial. Vamos entender por que Salomão, o ungido de Deus, terminou seus dias cercado por ídolos profanos e rituais de sangue. Se você gosta de desbravar o lado obscuro da teologia e as conexões entre a mitologia e o horror real, prepare-se. Este é o relato proibido que desafia tudo o que você achava que sabia sobre o Rei Sábio. Antes de revelarmos o primeiro selo, já deixa o seu like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo mistérios que outros têm medo de tocar. E se você busca a verdade além da superfície, inscreva-se e ative o sino. O que vamos revelar agora é um caminho sem volta. Para entender a origem do poder de Salomão, precisamos olhar para um texto que a Bíblia decidiu deixar de fora: o Testamento de Salomão. Este manuscrito do século I revela que a construção do Templo de Jerusalém estava sendo sabotada por forças invisíveis. Um demônio chamado Órnias estava atacando o filho de um dos mestres de obras, roubando sua vitalidade e suas moedas todas as noites. Salomão, ao ver o sofrimento do jovem, orou intensamente por socorro. Mas a resposta não foi uma simples oração atendida. O arcanjo Miguel desceu dos céus e entregou a Salomão um pequeno anel de ferro, gravado com um selo divino, o lendário Selo de Salomão. Miguel foi claro: com este anel, Salomão teria autoridade absoluta sobre todos os demônios, fossem eles da terra, do mar ou do ar. O rei não perdeu tempo. Ele convocou Órnias diante de seu trono e, usando o poder do anel, o forçou a revelar os nomes de outros príncipes infernais. A partir desse momento, o palácio de Salomão se tornou um tribunal de seres das sombras. Ele não apenas os expulsava, ele os interrogava. Ele queria saber suas origens, suas funções, quais anjos eram seus rivais e, principalmente, como eles poderiam ser forçados a trabalhar para a glória de Israel. Imagine a cena: o homem mais poderoso do mundo antigo, sentado em seu trono de marfim e ouro, dando ordens a entidades milenares que tremiam diante do brilho daquele anel. Salomão percebeu que a sabedoria divina poderia ser usada para dominar o profano. Mas o que ele não previu foi que, ao convocar o abismo para dentro de sua casa, ele estava abrindo uma ferida em sua própria alma que nunca mais fecharia. O conhecimento obtido por Salomão através dessas interrogações foi compilado no que hoje conhecemos como a Chave Menor de Salomão, especificamente na sua primeira parte, a Goétia. Este livro é um catálogo detalhado de 72 espíritos, generais, reis, duques e marqueses do inferno que foram selados pelo rei em um vaso de bronze. Estes não eram demônios comuns de possessão, eram entidades de conhecimento vasto. Baal,
O primeiro deles podia tornar o rei invisível. Astarote conhecia todos os segredos do passado e do futuro. Paimon, que exigia música alta e oferendas específicas, ensinava todas as artes e ciências. Salomão os via como ferramentas. Para ele, invocar um demônio era como usar uma máquina perigosa. Desde que você tivesse o anel, a chave, você estaria seguro. No entanto, a Goétia descreve rituais de uma complexidade assustadora. Círculos de proteção, selos desenhados em metais específicos, como ouro para reis e prata para marqueses, e conjurações que duravam horas. Salomão descobriu que o inferno é uma burocracia de dor. Para cada demônio havia um anjo que o controlava e uma hora específica do dia em que sua força era menor. O rei se tornou o maior burocrata do ocultismo, gerenciando um exército invisível de 72 legiões para construir sua utopia na terra. Mas aqui reside o perigo que o próprio Salomão começou a ignorar: a natureza da gnose, ou o conhecimento proibido. Cada vez que ele aprendia uma nova ciência com um desses seres, ele se afastava um pouco mais da fé simples em Deus. Ele começou a acreditar que a sua própria inteligência era a fonte do seu poder, e não o anel que o arcanjo lhe entregara. A maior prova do uso de forças sobrenaturais por Salomão é o próprio Templo de Jerusalém. A Bíblia menciona que não se ouviu som de martelo, nem de machado, nem de qualquer ferramenta de ferro durante a construção. Como isso é possível em um canteiro de obras daquela magnitude? A tradição oculta responde com um nome: o Shamir. Algumas lendas dizem que o Shamir era um verme místico capaz de cortar o diamante mais duro com um simples olhar. Outros dizem que era uma substância radioativa ou alquímica. O fato é que Salomão não sabia onde encontrá-lo. Então, ele recorreu aos seus escravos espirituais. Ele convocou o demônio Asmodeus, o rei da destruição e da luxúria. Através de um plano complexo que envolveu embriagar o demônio em sua própria fonte, os homens de Salomão conseguiram acorrentá-lo com correntes gravadas com o nome de Deus. Asmodeus, humilhado e furioso, foi forçado a revelar o segredo do Shamir. Com o Shamir e o exército de demônios, o templo subiu como se fosse mágica. Seres de sombras moviam blocos de calcário de centenas de toneladas durante a noite, enquanto os habitantes de Jerusalém dormiam. O lugar que seria a residência do Criador foi erguido com o suor e o ódio de criaturas que odeiam a criação. Essa é a grande contradição de Salomão. Ele tentou usar o mal para criar o bem supremo. Mas as fundações do templo estavam manchadas por esse contato, e o preço cobrado por Asmodeus seria a própria sanidade do rei. Asmodeus não era um escravo comum, ele era astuto e observador. Ele percebeu que Salomão estava se tornando arrogante. Um dia, o demônio disse ao rei: "Tira o meu anel e solta as minhas correntes por um momento, e eu te mostrarei o que é o verdadeiro poder." Salomão, querendo provar que sua autoridade vinha de si mesmo e não apenas do objeto, aceitou o desafio. No momento em que o anel foi retirado, Asmodeus cresceu até tocar as nuvens. Ele pegou Salomão e o arremessou a 400 léguas de distância de Jerusalém. O demônio então assumiu a forma física de Salomão, sentou em seu trono e governou Israel em seu lugar por anos. Ninguém percebeu a diferença, pois Asmodeus conhecia todos os segredos do rei. Enquanto isso, o verdadeiro Salomão vagava pelas terras vizinhas como um mendigo, um louco que gritava em praças: "Eu sou o rei de Israel", sendo apedrejado e ridicularizado. Foi nesse período de exílio e miséria que Salomão entendeu o peso de sua arrogância. Ele percebeu que a sabedoria sem a presença divina é apenas uma armadilha. Ele eventualmente recuperou o trono após encontrar o anel dentro de um peixe, em um golpe de sorte bíblico ou destino,
Mas o homem que voltou para Jerusalém não era o mesmo. Ele estava quebrado. Ele havia visto a facilidade com que o mal poderia mimetizar o bem, e a partir daí, sua mente começou a se perder em um labirinto de dúvidas e idolatria. Asmodeus não era um escravo comum, ele era astuto e observador. Ele percebeu que Salomão estava se tornando arrogante. Um dia, o demônio disse ao rei: "Tira o meu anel e solta as minhas correntes por um momento, e eu te mostrarei o que é o verdadeiro poder." Salomão, querendo provar que sua autoridade vinha de si mesmo e não apenas do objeto, aceitou o desafio. No momento em que o anel foi retirado, Asmodeus cresceu até tocar as nuvens. Ele pegou Salomão e o arremessou a 400 léguas de distância de Jerusalém. O demônio então assumiu a forma física de Salomão, sentou em seu trono e governou Israel em seu lugar por anos. Ninguém percebeu a diferença, pois Asmodeus conhecia todos os segredos do rei. Enquanto isso, o verdadeiro Salomão vagava pelas terras vizinhas como um mendigo, um louco que gritava em praças: "Eu sou o rei de Israel", sendo apedrejado e ridicularizado. Foi nesse período de exílio e miséria que Salomão entendeu o peso de sua arrogância. Ele percebeu que a sabedoria sem a presença divina é apenas uma armadilha. Ele eventualmente recuperou o trono após encontrar o anel dentro de um peixe, em um golpe de sorte bíblico ou destino, mas o homem que voltou para Jerusalém não era o mesmo. Ele estava quebrado. Ele havia visto a facilidade com que o mal poderia mimetizar o bem, e a partir daí, sua mente começou a se perder em um labirinto de dúvidas e idolatria. O fim do reinado de Salomão é um dos episódios mais trágicos e menos discutidos nas igrejas. A Bíblia diz que ele teve 700 esposas e 300 concubinas, muitas delas estrangeiras, que adoravam outros deuses. Mas a clavícula de Salomão sugere que o envolvimento do rei com essas mulheres era apenas a ponta do iceberg. Salomão começou a construir templos para Moloque, o deus que exigia sacrifícios de crianças, e para Astarte, a deusa da fertilidade profana. Por que o homem que construiu o templo de Deus faria isso? Porque ele estava tentando agradar a todas as forças do universo. Ele acreditava que, como mestre da Goétia, ele poderia servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Ele se tornou um sincretista extremo. Ele realizava rituais para o Altíssimo pela manhã e, à noite, desenhava círculos mágicos para invocar entidades pagãs. Sua sabedoria se transformou em loucura ocultista. No final, o reino de Israel foi dividido e destruído logo após sua morte, como se a proteção divina tivesse sido retirada devido à contaminação que ele trouxe para a Terra Santa. Diz a lenda que Salomão morreu enquanto supervisionava seus escravos espirituais. Ele estava encostado em seu cajado, e os demônios continuaram trabalhando por anos, achando que o rei ainda estava vivo e os vigiando. Somente quando um cupim roeu o cajado e o corpo do rei caiu, é que as entidades perceberam que estavam livres. Salomão morreu como viveu, cercado por sombras, mantendo as aparências de um rei, enquanto por dentro já não restava nada da luz original. O que resta de Salomão hoje não são apenas os provérbios, mas a sua clavícula. Este grimório influenciou toda a magia ocidental, desde os alquimistas da Idade Média até as ordens secretas modernas. O sistema de controle e hierarquia dos demônios é a base para quase todos os vilões de horror cósmico e possessão que vemos no cinema. Quando você vê um personagem em uma série como Stranger Things ou Supernatural desenhando um selo de proteção ou tentando invocar um ser de outra dimensão, você está vendo o legado de Salomão. Ele foi o primeiro a tentar codificar o caos, a tentar colocar coleiras nos monstros do abismo. A lição de sua vida é clara: o conhecimento é uma faca de dois gumes. Você pode usá-lo para erguer templos ou para cavar sua própria cova. Salomão buscou a gnose total, mas esqueceu que existem portas que, uma vez abertas, nunca mais podem ser fechadas. Se você chegou até aqui, é porque você também busca os segredos que estão escondidos sobre a poeira da história.
Se você quer que eu faça um vídeo detalhando especificamente os 5 demônios mais perigosos da Goetia e o que eles fazem, comente aqui embaixo, sétimo selo. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com aquele amigo que ama o lado obscuro da teologia. A sua participação é o que mantém este canal vivo, desenterrando o que o mundo tentou esquecer.